Então, será que não é essa a proposta? Sermos um ente universal? E não é isso que o Cristo do grego Christos, ungido, propôs, tanto quanto Buda propôs, tanto quanto Krishna propôs, tanto quanto Francisco de Assis assim viveu, e tantos outros, Hayawata, e assim sucessivamente. Quer dizer, em última análise, sermos seres que simplesmente são. O ser que simplesmente é, ele é cósmico por excelência, porque um é o todo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu que te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que vá até o nosso canal do YouTube e acompanhe de vídeo também. Afinal de contas, temos a honra de receber aqui para um bate-papo um tanto quanto diferente, talvez, o nosso querido Heavy Lucas. Olá, que honra, que privilégio estar aqui, Muito prazer. Vivi. O prazer é todo meu, minha E irmã, seja de muito verdade. bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Bom, antes da gente começar o papo, eu vou me atrever Olá. a te dar um regalo. Só não repara no tamanho da embalagem, não sei porque, mas tudo bem, se empolgar. Imagina. Mas o que está aqui é tão precioso quanto o tamanho do invólucro. Muito obrigada. É uma guia iorubana. Olha isso. Eu vou tirar. Vinda do estado de Osun, na Nigéria. Na verdade, Que coisa linda. é uma espécie de murano, né? Que é um vidro, é um mineral. Só que eles fazem mesclado com corais. E ela reverbera a energia de Ogun-Té, que é o encontro de Iemoja com Ogum. Ogum em iorubano significa guerra. E Iemoja, a grande mãe divina, a Narayane, só que da África, né? A energia do oceano cósmico, ela é a senhora de todas as águas, quando ela se encontra no seu estado combativo, de guerreira, de combatente. Que é uma grande, né? É uma grande face dela, como nós temos em Durga, na Índia, a própria Yansan e assim sucessivamente. E para te trazer cada vez mais essa conexão de você com você mesmo, afinal de contas... Cada vez mais axé, né? Cada vez mais axé. E o Senhor é isso, é a mãe divina em estado de bom combate. Muita gratidão. Fiquei muito surpresa, muito feliz. Muito obrigada. É uma honra para mim. Bom, o reverendo Lucas Oliva Bertolozzi, conhecido também como Heavy Lucas, desde os 8 anos já sentiu chamado para o sacerdócio, o que o levou a uma jornada de fé e cuidado com o próximo. Formado em teologia e psicanálise, Lucas é sacerdote da tradição anglicana, especializado em capelania cristã, bioterapia e oraculoterapia. Ele traz uma visão única sobre espiritualidade com seu conceito de ser a igreja antes de estar na igreja, criando uma abordagem terapêutica que une o cuidado espiritual e humano. Além de liderar a Igreja Católica de tradição anglicana no Brasil, é fundador do Oratório de Nossa Senhora das Almas, onde acolhe noivos e consulentes em busca de orientação espiritual e terapêutica. É isso mesmo. Tudo isso e mais um pouquinho. Mais um pouquinho, é uma doideira a história toda. Mas eu vou chamar você de... Como que eu posso chamar você? Lucas, o nome que minha mãe, Lucas, Marusca, me deu. Vamos lá, vamos começar esse conceito de ser a igreja antes de estar. É um tanto quanto, vamos dizer assim, pra frente. Eu acho que é para trás, no bom sentido. No sentido que é o retorno mesmo creio eu, das bases de um cristianismo primitivo. O que propunha o Cristo, né? Ser. Tanto é que ele vai dizer em vários momentos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí eu paro para pensar, será que Jesus está falando a respeito dele próprio em primeira pessoa? Ou será que ele está dizendo, o eu sou é o caminho, a verdade e a vida? É a consciência do ser. Mais ou menos como Krishna, 2000 e tantos anos antes de Jesus, havia dito para Arjuna, né, sobre o estado de ser. E aí, ser a igreja, porque o mesmo Cristo vai dizer, eis que vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e farão coisas ainda maiores. Então, veja, quando a gente fala de ser a igreja do grego eclésia,
É o contraponto de egrégora. Então, enquanto egrégora é aqueles que são chamados para dentro, nós criamos uma egrégora. Semanticamente, eclésia é aqueles que são chamados para fora. Para fora do quê? No final das contas, assim como Shiva e Buda estão falando o contrário para chegar na mesma conclusão, porque Shiva é o ser que tudo é, Buda fala que tudo é o não ser que de fato é. Né? No não ser, o é de fato acontece. É a mesma coisa. Se você é chamado para dentro, na egrégora, para dentro de quê? Da verdade, de si mesmo e de si mesmo, então, você alcança o estado de unidade cósmica. Se você é chamado para fora, a conclusão é a mesma. Né? Sai para fora de quê? Da ilusão de um eu e de um meu. Né? Então, você entra em contato com essa comunhão cósmica. Então, logo, o que é essa igreja? Se a gente falar de uma instituição religiosa, lascou, porque tem inúmeras. Sim. O próprio cristianismo fala das chamadas igrejas indivisas, porque houveram 7 grandes encontros desde o século I até meados do século VII, que seriam os concílios da igreja indivisa, que determinaram os trâmites eclesiásticos como a gente conhece hoje, inclusive a própria Bíblia, no concílio de Nicéia, Constantinopla, 1 e 2. Mas é uma ilusão, porque eu fiquei 1 ano emprestado para a Igreja Ortodoxa da Síria, as missas em aramaico, o dialeto de Jesus. E eles mesmos fazem parte de um movimento dentro desses 7 concílios que rompe com as demais igrejas, junto com a Igreja da Armênia, junto com a Igreja de Eritreia, junto com os coptas. Já no 3º, 4º século, eles são pré-calcedonianos, eles romperam antes no concílio de Calcedônia. E aí? Então, quer dizer, já não era muito assim, era indiviso. E justamente quando nós falamos... eu sou falastrão, eu sou um geminiano. Me corta mesmo. Mas justamente quando a gente fala de universal, católico, Kratos, universal. Então, será que não é essa a proposta? Sermos um ente universal? E não é isso que o Cristo do grego Christos, ungido, propôs, tanto quanto Buda propôs, tanto quanto Krishna propôs, tanto quanto Francisco de Assis assim viveu, e tantos outros, Hayawata, e assim sucessivamente. Quer dizer, em última análise, sermos seres que simplesmente são. O ser que simplesmente é, ele é cósmico por excelência, porque um é o todo. E qual que é o papel da igreja hoje para uma pessoa que não se identifica com uma religião específica? Ótimo. Bom, você deve imaginar que por causa disso eu sou detestado no mundo de igreja. Eu sou detestado, eu sou tratado como o padre macumbeiro, o padre cigano, o padre bruxo. Então, quando eu fiquei sabendo da sua existência, fui eu checar, né? Eu falei, não, tá, mas... Ele falou, tem uma igreja, tal. Nós temos um amigo em comum. Sim, e aí, beijo pra ele. Beijo pra ele. Fábio, beijo, Fábio. E aí, ele falou assim, você precisa conhecer o reverendo. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nas redes, né? E aí eu comecei a ver lá umas imagens, umas coisas. Falei assim, eu gosto disso, mas peraí, mas ele pode, Eu fiquei... Né? E aí, como assim? Hello, né? O que acontece aqui e como é? Então, na verdade, é uma longa história, isso diz respeito ao meu encontro. Bom, primeiro uma questão de família, que é toda versada na estrigueria, por parte de mãe. Minha mãe é uma imigrante italiana que veio de Milão para o Brasil com 18 anos de idade. Conheceu meu finado pai por carta. Eu sou um filho único, imagina. E aí eu sou colocado desde os 7, 8 anos de idade em contato com a igreja, através de um filme chamado A Missão. É um filme que conta a história verídica dos índios guaranis com os jesuítas na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. E os próprios jesuítas se rebelam contra a estrutura da igreja para defender os índios. Aliás, é uma região, para mim, uma das mais místicas do Brasil e pouco conhecidas, pelo menos menos do que deveriam, que é a região da civilização jesuítico-guarani. Então você tem ali São Cepé, você tem São Miguel das Missões, Santo Ângelo. É uma região profundamente mística, com os guaranis até hoje lá, com benzedeiras, com cruzes de Caravaca. É um negócio ainda. E é uma história muito linda em que os jesuítas se rebelam contra os portugueses e os espanhóis do Tratado de Tordesilhas para defenderem essas reduções, essas missões jesuíticas em que os índios não eram forçados a se converterem,
mas era um sistema de produção igualitário. O que eles produzissem, especialmente de banana, mas principalmente de mate, que era a grande iguaria da época, era dividido em comum entre os índios. Então foi um baita trabalho. Os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal. É uma longa história. Aí você vai entender o porquê do padre Gabriel Malagrida, em 1908, no Zélio Fernandino de Moraes, proclamando a lei de Umbanda. A gente nem vai entrar nessa sala aí a agora. Coisa vai, porque o papo é muito longo. Tá tudo dividido, aí a esquerda e a direita, e a gente nem entra nessa... O que é uma bobagem, né? Eu também acho. Mas enfim, mas aí a gente vai entender o porquê disso, o porquê que tem esse momento desse anúncio, né? E, de fato, o Caboclo das Sete Cruzes não estava anunciando nada de novo, ele só estava dando um tom, justamente, tanto que inicialmente o nome do movimento era Alabanda, não era nem Umbanda. Verdade, sim, verdade. Né? Depois vira Umbandam, não de Umbanda do Banto, mas de Umbanda do Sânscrito. Eu tive a oportunidade, recentemente, de ter uma palestra, de participar de uma palestra com o bisneto. Do Zélio, sim. E aí ele conta, né? Enfim, conta até hoje como que tá lá. Tá em Macaé, né? Nas Cachoeiras mudou, enfim. Mas é uma outra coisa e o pessoal tá tentando fazer política usando a forma errada. Mas isso não quer dizer nada. Padre macumbeiro. É o rótulo, exatamente por isso. Porque no final das contas, aí eu tive contato. Bom, imagina que eu fui coroinha na Catedral da Sé. Dom Paulo Evaristo mesmo, né, Lucas? Total, com 8 anos de idade. Eu olhei esse filme e falei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser padre e trabalhar com os índios. E fui ser coroinha, fui estudar em mosteiro. Fui ser noviço de convento, estudei no Colégio de São Bento. Foi para seminário. Fui em mosteiro, seminário não. Em mosteiro de clausura, minha filha. Ficou lá. Fiquei. Só que daí, num determinado... Trabalhei nas principais editoras católicas, Paulos, Paulinas, Ave Maria, fui promotor teológico. Canção Nova, essas coisas todas. Canção Nova não cheguei a trabalhar, não. Mas eu... Num dado momento, tenho contato com o anglicanismo através de um querido amigo já falecido, Lauri, que foi padre católico romano e depois foi reverendo anglicano por um tempo. E eu falei, caramba, é uma possibilidade de eu ser padre e eventualmente poder casar, porque eu comecei a entrar nesse conflito. Eu não quero ser como os meus colegas que burlam os votos que eventualmente fizeram. Até que nesse ínterim eu tenho contato com os ciganos calons. Aí lascou tudo. Um beijo para eles sabem quem são, Eu fui para tentar catequizar cigano e eu fui catequizado por eles, claro. Né? E aí toda uma série de nuances, porque por um outro lado eu venho de uma família de parte de mãe de estrigues, de praticantes da alta estrigueria na Itália. Então assim, eu sou a 4ª geração da família, com tarô, com 8 anos, com os mesmos 8 anos de idade, eu aprendi a ler as cartas, tanto os arcanos menores quanto maiores. Depois eu acabei levando isso para um lado até psicanalítico, quando eu me formo em psicanálise, me especializo logo depois da formação em teologia. Banquei tudo com meu dinheiro, não fui sustentado por igreja nenhuma, ninguém me pagou nada. Bom, e aí eu me vejo nessa situação hoje, quer dizer, qual o papel que a igreja está tendo num tempo em que ela mesma está sendo desconstruída? Porque, Vivi, a gente ainda vai ver missas lotadas com algumas figuras icônicas. O padre Marcelo Rossi, agora tem o Frei Gilson, todos com muito mérito. Pastores ainda arrebatando arrebanhando muita gente. Só que a questão é que não se param para pensar que 90%, no mínimo, analiticamente, se você fizer uma análise fria dessas pessoas que vão nessas missas e que lotam esses momentos de culto ou de celebração, vão pela pessoa. As paróquias, e não é um fenômeno só no Brasil até menos em comparação com outros lugares do mundo, igrejas medievais estão virando pub. Hotel, mosteiros de 1000 anos, pousada. Um monge só, quando morrer, acabou, não tem mais ninguém. Essa desconstrução, que já tinha sido latente pelo próprio Ratzinger, quando é eleito Papa e se propõe a ser chamado de Bento, né, Bento XVI, evocando São Bento, grande patrono da Europa, até porque essa Europa ocidental foi forjada pelos beneditinos, eles moldaram essa Europa ocidental. Né? Então, uma tentativa até desesperada de tentar retonificar esse cristianismo clássico, que não deu certo, tanto é que ele se abstém do trono. Né? Então, enfim, qual que é o papel da igreja nesse processo? É enxergar, não é efetivamente propor algo para o mundo,
mas é fazer uma avaliação crítica profunda de onde eles estão indo. E quando eu digo a igreja, eu não digo só a católica ou a anglicana, que é A instituição, né? fracionada em N instituições. Eu mesmo pertenço a uma minúscula, independente, autônoma, mas, né, mas toda a cristandade ela está num processo em que ela tem que rever conceitos, porque, julgo eu, nós estamos passando por uma desconstrução de valores de no mínimo 3.000 anos, anteriores ao próprio cristianismo. Não é nem além disso, ó, mas as pessoas elas estão questionando mais. Mas é um fenômeno dessa desconstrução. Né? O próprio questionamento, de tempos em tempos, ele surge na história humana. Eu sou, nesse sentido, eu sou mais indo-budista, eu sou mais tântrico, assim, eu não acredito num apocalipse, mas em apocalipses. Sim, micros. Micros e médios, até chegar em macros, Sim. lá na frente, né? Em que Mahakala permanece, o grande tempo permanece quando houver a dissolução cósmica. Mas até que isso aconteça daqui a alguns bons bilhões de anos, a gente está vivendo uma fase de um apocalipsezinho aí, em que justamente esses valores estão sendo desconstruídos, o questionamento está em voga, e não adianta mais você simplesmente responder para a pessoa, porque sim. Uhum. Ah, não, mas por quê? Porque sim. Porque sexo antes do casamento é pecado. Por que eu posso conceber que São Juan Diego, um índio tolteca, olha que coisa linda, vê a imagem de Maria transvestida como uma imperatriz tolteca. Nossa, de Guadalupe é uma das coisas mais lindas e justamente cósmicas e universais, tanto é que pesquisada pela NASA assiduamente, inclusive o manto em que ela está estampada, que era o poncho de Juan Diego, em que não tem nenhuma pigmentação encontrada na Terra, que forjou aquela linda imagem que tem pulsação, lubrificação ocular e uma série de coisas até hoje. Quer dizer, e por que eu posso conceber isso? Mas não posso conceber que Chico Xavier ele tinha o mesmo nível de contato com Emmanuel. Só porque são de crenças diferentes, nuances diferentes, para falar do mesmo fenômeno. Então chega, já deu. Não é? Essa história de você demonizar como um produto da ignorância. E olha, eu vou te falar uma coisa muito cruel, Vivi. Isso não é uma exclusividade da igreja cristã. Todo líder religioso ele tem, no fundo, essa pretensão de achar que a sua experiência e a sua escolha ela é a legítima. Certeza. Então, eu tenho amigos lindos, maravilhosos, pais de santo de candomblé. Não, culto de orixá somente de acordo com a nossa característica e viés. Na Umbanda, e aí é mais complicado, como você mesma disse. E tem aí nuances, tem umbandas. E aí sempre surge um querendo ser o grande porta-voz de uma crença totalmente cósmica e universal. Para mim, um dos grandes legados da brasilidade. Você tem isso, eu tenho queridos amigos monges budistas. Tenho grandes amigos swamis, hindus, rabinos. É muito complicado. Cada um puxando a sua sardinha. A minha escolha, quer saber, ela ainda é a mais correta. Tudo porque falta esse senso cósmico de você entender que você crê na Bíblia porque você crê. Simples. Ou é porque você teve uma experiência que te levou a isso, ou porque você teve uma criação que te levou a isso. Mas é só porque você crê. A astrologia ela tem um papel tão importante na sua vida porque você crê. Ah, não, tem elementos sintomáticos, matemáticos, eu concordo, tanto que a grande mãe da astronomia é a astrologia, não é exclusividade. Nós não estamos preparados para essa conversa. Né? Mas, antes de tudo, eu creio Com certeza. nessa movimentação. Com certeza. Se eu não crer, não vai ter significado nenhum, não importa o que eu faça. Não importa o mapa que você me apresente, complexo e completo. Se eu não levar fé naquilo... Não tem como. Então, é complicado. Lucas, e falando de fé... É algo também muito questionado, né? Questionado e traz muitas dúvidas, porque eu tenho fé cega em certas coisas. Isso é um problema. Outras eu tenho dúvidas, eu sou meio São Tomé, né? Preciso ver para crer. A fé, ela é algo nós mesmo, que a gente tem, que a gente nasce com isso, ou a gente pode construir? Quem está me fazendo essa pergunta? A jornalista. Quem está fazendo essa resposta? A Vivi.
Quem está fazendo essa resposta? Quem está dizendo que é a Vivi? A Vivi ainda. Quem está fazendo essa resposta? É uma pessoa que crê. É verdade. Quem está fazendo essa afirmação? Quando você se pergunta, quem sou eu? Essa pergunta é a própria chave. Não, peraí, está vindo esse pensamento ou essa crença, essa convicção ou essa incerteza, esse sentimento, seja ele qual for. Para quem está vindo? Para mim? Mas quem sou eu? E para nós que somos do elemento ar, você sabe o quanto isso é difícil. Nós somos silvos vivos, né? Nossa cabeça está ali, a gente está com pipa lá no alto. Né? Então, ousa tirar essa sua compreensão de eu da sua mente. Vai lá para o coração. Normalmente quando a gente fala eu, a gente aponta para o centro do peito, né? Porque a alma sabe onde ela reside. Tanto que em sânscrito, eu sou significa aham. Aham. Aí, ó, eu sou. Então, traz o eu para cá. E você vai ver que toda e qualquer certeza ou incerteza que você tenha, ela desaparece. Isso é um treino. Isso é chamado de Atma Vichara, a investigação da alma. É uma prática, que nem a academia. E aí você vai ver o seguinte, que a fé, ela não diz respeito a você acreditar em algo impossível, em algo que os seus sentidos não absorvem. Ela diz respeito simplesmente a você compreender que tudo é possível. Porque exatamente tudo o que está aqui, tudo, é forjado exatamente pela sua crença. E o que é crença nesse caso? É identificação. Então você tem dúvida que seu nome é Vivi? É Vivi de Viviane? Viviane. Viviane. Você tem alguma dúvida? Nenhuma. Quando quem está nos assistindo tiver a mesma convicção natural de que nasceu para ser próspero, feliz, de que é um ser cósmico, de que tudo aquilo que essa pessoa que acha que é independente do cosmos, tudo aquilo que ela necessita para a plena realização dela em todos os níveis, já está pré-fabricado naquilo que Platão chama de mundo das ideias, né? O aksha do hinduísmo, o vazio cósmico, e que se materializa através da tridimensionalidade na qual nós nos encontramos. Quando ela compreende isso, e isso é moldado e materializado através das suas identificações naturais, eu não tenho mais dúvida. Pronto, isso é fé. Fé não é assim, não, eu acredito numa cobrinha que veio, que nem a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum, e falou, Adão, come a maçã da Eva. Não é, isso não é fé. Isso é sua capacidade, em algumas vezes até de ser um pouco esclerosado, tá? Não é sobre isso. Você pode acreditar no que, nesse sentido, você pode ter a convicção que quiser. Mas vai além, né? Porque você entende que tudo é possível. É possível a cobra falar. É possível ter havido um Adão e uma Eva, ainda que eu pessoalmente entendo que são seres míticos que têm uma teogonia própria. Arquétipos, né? São arquétipos e que têm uma necessidade fundamental para explicar no contexto em que foram escritos. Como eu acredito no orixá. Aliás, a palavra orixá em Yorubá, ori, mente, chá, mestre. Chá vem de... era como os persas chamavam o seu rei, o seu imperador. Por sua vez, eles pegaram emprestados do sânscrito Isha, governante, Ishvara, senhor, Ishvari, senhora. Olha que coisa louca, quer dizer, vem do Vale do Indo, o Médio Oriental, inclusive em contato com a África sudanesa, pega, como os urbanos nascem no sul do Nilo e depois eles vão para a África setentrional, eles absorvem alguns. Odara, vem de Odhara, Udhara, né? Aquilo que flui, Dhara, aquilo que flui, Udharam, aquilo que é generoso, de onde vai se originar o belo, o jovial, né? Odara em Yorubá. Então, tudo é uma coisa cósmica. O orixá, no meu entendimento, é, antes de mais nada, esse ancestral, encarnado ou não, que assumiu o controle da sua própria consciência. Olha que coisa linda, fé. Por que Xangô se consagra como grande orixá da justiça? Porque ele foi um grande imperador da cidade-estado de Oió, que por sinal existe até hoje, cujo rei é o governador, que não é eleito pelo povo e sim coroado numa sucessão que vem desde Telocó, Xangô, o quarto imperador de Oió.
Ainda que para alguns ele ficou 7 anos, para outros mais, enfim, aí a questão histórica não é unânime, mas não. Xangô se consagra como grande orixá da justiça porque ele abre mão do trono. Porque no final ele começa a perceber o preço que havia sido pago para tamanha prosperidade. Ele era mais temido do que amado. E ele se recolhe nos montes de Tapa, nas proximidades do reino, devolvendo o reino para o seu meio-irmão de quem ele havia surrupiado, Jacotá. Ou seja, ele tem um relampejo na escuridão, daí a palavra Xangô. É o raio no meio da escuridão que bate na pedra e forma o corisco. E ali ele entende as injustiças que ele cometeu. E aí ele desencarna e, segundo a tradição, uma chuva de meteoros consome a cidade de Oió, porque os inimigos do então rei diziam: Obaçô, o rei morreu, o rei morreu. E Yansan e Oxum vão lá. Não entendi isso. Entendeu? E aí eles vão lá, elas vão lá e começam: não, Obacoso, o rei não morreu, o rei vive. E uma chuva de meteoros aplaca toda a cidade, assim como no fenômeno da crucificação, em que uma tempestade monumental que rasgou as cortinas do templo aconteceu, logo que Jesus disse: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, estamos falando do mesmo fenômeno. São esses relampejos. Para os sacerdotes do templo, aquele homem enxagado, putrefado, cravejado com um capacete de espinhos. Você pode imaginar o que é isso, Vivi? Não foi uma coroa, um capacete de acácia, espinhos de 5 a 10 centímetros, colocado na paulada, para rasgar o couro cabeludo, nu, sem arcada dentária, sem um olho. Aquela cena vergonhosa, né, de um homem que morreu, inclusive, por perda de sangue, não foi nem pela asfixia, que seria o natural da crucificação. Ali havia um fenômeno acontecendo. E Gólgota, a caveira, estava testemunhando tudo aquilo. Você entende? Então, isso é fé. Quando você entende que tem algo muito maior em que tudo pode acontecer. Tudo é possível de acordo com a sua identificação. É só isso. Isso é o que te torna cósmico, católico no sentido literal do termo, universal. Um com o todo. E aí a gente vai entrar numa esfera agora muito interessante, e é muito interessante falar com um reverendo e psicanalista, porque muitas pessoas acham que tudo é espiritual. Minha vida não vai acontece isso porque tem uma macumba. A minha vida não vai pra frente porque Deus não quer. Que Deus é esse? Qual né? que é o seu... Como que você, dentro do seu trabalho, explica o limiar entre espiritual, emocional e psíquico? Perfeito. Com base nisso que a gente está falando até agora, por que 99% das orações do mundo não são atendidas? Não importa se o cara é católico, evangélico, umbandista, candomblessista, muçulmano, hindu, deísta livre, Hare Krishna, 99% das orações do mundo não são atendidas. Se fossem, a gente não estaria aqui, gente. Verdade. É simples. Todo grande avatar vem para o mundo, propõe a santificar de alguma maneira o mundo, trazendo a verdade de que o divino é a nossa verdadeira imagem e semelhança, e não o contrário, como a gente insiste em fazer, a gente quer humanizar o divino e não divinizar o humano. E, no final das contas, se nós formos lá em Gaza, nesse momento, e vermos o que mais as pessoas estão pedindo, entre muçulmanos que estão lá, entre os palestinos, entre os judeus e até uma minoria de cristãos. O que mais eles pedem lá nesse momento, Vivi? Para viverem. Paz. Paz, sim. E é o que está acontecendo? É o que está acontecendo? Não. É bomba caindo... Ora e... Tiro, porrada e bomba, como diria a filósofa Valesca. Pois é. E aí, por quê? Exatamente porque toda vez que a gente acusa um pedido, a gente está acusando, antes de mais nada, uma falta. Essa é a sua identificação natural. A escassez vem primeiro. Claro, você molda. É você quem está moldando. Você é Deus. Jesus parafraseou o Salmo dizendo isso. Está escrito, vós sois deuses.
Então, toda vez é muito mais fácil, ainda mais numa sociedade como a nossa, surge uma pretensa liderança espiritual que diz, olha, eu tenho o segredo da salvação para você, tá? E você condiciona as pessoas como reféns da sua crença e do seu sacerdócio, quando o papel de um guru justamente é despertar o guru no outro, é outra coisa. E aí é quando as religiões se tornam ferramenta do sistema, porque elas se fundem em instituições tão aprisionadoras e controversas Posso quanto. fazer uma pergunta Lógico, dentro disso? deve. Que me veio. Claro. Guru, você falou que o guru desperta outros gurus. Deveria. Esse é o sentido de haver o mestre. Mas a gente sabe que não é assim, Por essa razão. né? A gente sabe que... E aí a gente está numa Nossa, sociedade. é outro podcast, Aí, Vivi, isso, imagina mas- o seguinte: a gente está numa sociedade naturalmente preguiçosa. Essa é a verdade. A gente tem que falar a verdade. Então você junta a fome com a vontade de comer. Olha, eu sou o cara que você não vai precisar fazer nada. Eu sou o mediador entre o divino e você. Isso vale desde pastor, padre, coaching, quântico, até pai de santo. Tá? E, ao mesmo tempo, você terceiriza essa responsabilidade. Então, nunca a culpa é sua. Ou melhor, não gosto da palavra culpa, a responsabilidade. É sempre ou de um Deus que você está criando a sua imagem e semelhança, um Deus de barba, sentado num trono com um triângulo na nuca e que está doidinho para pegar você em pecado. Opa! Aí, olha as contradições malucas. Então, assim, é polêmico o que eu vou falar, mas Pode falar. a masturbação é pecado. Mas a poluição noturna é um fenômeno natural. E aí lascou. Então, Deus está pecando contra ele próprio. Então, Deus é sarrista o bastante de condicionar pessoas aqui a seu bel prazer e eleger aquelas que têm que ser santificadas, ou salvas, ou redimidas, e outras sentenciá-las ao inferno. Então, um budista ele está fadado a ir para o inferno porque ele não conheceu a mensagem de Jesus, quando Jesus disse sintomaticamente a mesma coisa que Buda. Aliás, Buda veio 700 anos antes dele. Ele está falando de um povo que tem outra crença, é outra cultura, está lá nos Himalaias, por exemplo. Então Deus propositadamente, com Polinésio ele fez isso, eu queria um povo exótico só para condenar eles à destruição eterna, porque eles não tiveram mensagem a Jesus. E a mesma coisa pode pensar o budista em relação a, ou cada adepto da sua religião em relação à sua crença. Veja, a gente está o tempo inteiro terceirizando, porque este processo de humanizar o divino e não divinizar o humano, tudo no final das contas subsiste na raiz de compreendermos ou deixarmos de compreender o fator cósmico, que é o ser. Mora sempre nisso. Então, é lógico, a sua vida vai travar. Gente, macumba existe? Existe. Macumba é um instrumento musical, então existe. Mas o feitiço, ele existe? Claro que ele existe. Oxi, não brinca não. Principalmente se você acredita. Só que aí é que está. Qual que é o ponto de partida para qualquer maldição em qualquer nível? E olha, eu já vi muito irmãozinho de igreja fazer magia negra, tá? Opa! Apesar que magia é magia, não é negra nem branca. Mas eu já vi irmãozinho orar no meio da madrugada para destruir a empresa, a microfábrica que estava do lado da igreja, porque os motores estavam atrapalhando o culto. É porque as pessoas acham que feitiço é fazer... É só incenso e vela preta. Não, é agulhinha e bonequinho. Isso é mais clichê que... A oração intencionada... É a mente, é a convicção, é a identificação. Então, quando você identifica, alguém te roga uma praga e você identifica aquilo como real, será que pode pegar? Quando você só faz isso, credo, Pronto. Acabou. Você acabou de dar margem para que qualquer obsessor, qualquer miasma, interfira no processo. Em última análise, é sempre você se auto-enfeitiçando. O ato do fechar o corpo, que não é uma exclusividade dos terreiros, existem em todas as crenças, subsiste, antes de mais nada, em você fortalecer a sua identificação com o quê? Com a blindagem, com o escudo. Desde um ponto riscado no seu corpo, até um escapulário, até um patuá, até um amuleto, seja o que for. Em última análise, tudo é a sua mente. Só que, Vivi, o problema é o seguinte: a grande ilusão do ego é te fazer achar que a sua mente é um ente individual. A mente é um ente coletivo. Estamos aqui aparelhos de rádio, de carne e de osso, que não vale muito mais que peixe podre.
emitindo e recebendo ondas que vêm em forma de pensamento no seu córtex frontal. Por isso vale aquela velha questão. Quem sou eu? E traz o eu para cá. Para quem está vindo esse pensamento? Para mim, mas quem sou eu? Na hora, eles somem. Você vai para a fonte, que está por detrás de todo esse consciente coletivo. Isso é você, o ser que simplesmente é. O problema é que você se identifica com a personagem. Num dado momento no cosmos, você diz: eu sou uma gota no oceano autossuficiente. Olha que gota linda que eu sou. Nossa, como eu sou vibrante, como eu ilumino, como eu sou radiante. E aí a gota, ela está na ilusão, como a faísca do fogo, está na ilusão de que é diferente de toda a imensidão oceânica. Sendo que uma hora ela vai voltar. Né? Houve uma ondinha, a gota pulou, ela acha que ela é independente naquele segundinho. Né? 70, 80, 90. É um microsegundo no cosmos todo, ele acha que ele é um ser independente. Isso a gente acha enquanto alma. A gente acha que a gente é um ser independente. E aí a gente vai se identificando com o quê? Com as sensações geradas pelas causas e pelos efeitos, pelas reações. E a gente vai reencarnando e voltando. Tanto que o cristianismo primitivo, tal qual o judaísmo, era todo reencarnacionista também. Aliás, hoje a neurociência caminha para isso, em passos largos de pesquisa. Então, esse que é o problema. É o jogador do jogo achando que ele é um jogador independente e o Super Mario lá do videogame achando que ele existe. Que o cogumelo que ele está pegando existe, que a princesa que está eventualmente sequestrada existe. Quando tudo isso é só uma ilusão do ser, somos produtos do pensamento de um ser cósmico, todo abrangente, que por sinal chamamos de Deus, uma herança grega de Zeus. Eu gosto mais de mãe, gosto de pensar no ser como uma mãe, tal qual a Shakti, né, que do Shiva vazio de forma faz todas as formas acontecerem. E todas as formas são passageiras. E Lucas, você acha... talvez eu entre também em uma questão polêmica. A gente vem numa história, né, de grandes sacerdotes, líderes espirituais, sempre dizendo o que a gente tem que fazer ou não. Certo? Teoricamente. E agora a gente entra num mundo, talvez numa época, que a gente começa a questionar, ter um lado espiritual independente de religiões, vamos dizer assim. Você acha que isso está mudando? A gente continua seguindo uma manada, teoricamente, ainda, mais ou menos. Você acha que, atualmente, as religiões e o que sobra, né, de templos, igrejas e terreiros, etc., ainda essa mania, né? É uma mania, tá certa. A gente continua isso? É uma mania. Mesmo a gente abrindo a consciência, de certa forma. Poxa, não sou um ser escasso. Sei que sou um ser próspero. Mas aí a gente tem essa coisa de ir buscando pessoas que nos digam o que fazer. O que fazer, porque é o vício de terceirizar. Isso é muito mais latente em países como o nosso, insisto. Isso é muito mais latente e é tentador. Você tem um movimento que está aí, de realmente expansão da consciência, de quebra de paradigmas, e eu insisto, na minha humilde opinião, que isso é um retorno às bases. Na verdade, não é nada novo. Se a gente pegar o xamanismo de 8.000 anos atrás, né, as práticas mais ancestrais era isso. Você tinha nuances de cada divindade, de cada ia pegando o que mais se adequava ao seu avatar, por assim dizer, esse bonequinho que você mesma estabeleceu nessa curta travessia. No entanto, é muito tentador você propor... É como um candidato, por exemplo, que se candidata a qualquer cargo público e diz: eu sou anti o sistema, eu vim para quebrar o sistema. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, aí daí a pouco, quando é eleito, entra na mesma eu sou, mas nunca foi diferente. Einstein dizia que a realidade é um sonho, só que muito insistente. A ilusão ela é muito insistente. Até mesmo, eu diria, quando você... Não é nem você pensar, eu sou um ser próspero. O principal é, eu sou.
Todos os outros atributos vêm por consequência. Próspero, saudável, feliz, uno, indiviso, alegre. Aliás, a felicidade e a alegria é um problema por isso. Por que as pessoas se frustram no amor? Porque elas entendem que o amor é um sentimento. Lascou. E o que é um sentimento, né? Um sentimento é uma nuance do seu psique e, portanto, da sua alma, já que psique é alma, mas que é totalmente manipulável, moldável, tem começo, meio e fim. Logo, se João estava certo ao afirmar que Deus é amor e o amor é um sentimento, então lascou, está tudo errado. O amor não é um sentimento, o amor é a fonte de todo sentir. Uhum. Aliás, as pessoas, o antônimo do amor nunca foi o ódio, as pessoas matam por amor. John Lennon está aí que não nos deixa mentir. Exatamente. Entendeu? O antagonista do amor é a indiferença. É a frieza total. Aliás, isso é o próprio inferno, como um aspecto mental, da forma que eu acredito. É quando você entra na inércia total e absoluta. De uma rejeição. Essa é a morte. De uma rejeição. Porque, né? Essa é a morte em si, é a ausência total de tudo. Né? O grande vazio a que Buda se referia, a Shunyata, é a vacuidade onde tudo acontece. A vacuidade onde nada acontece é a morte. É o verdadeiro sentido de morte. Por isso que ela, na prática, não existe também. Sim. Então, o que acontece? É muito tentador quando você cria um movimento que, por mais reacionário que pareça, e novo e transformador, e para mim, por isso que eu tenho um pavor de determinadas coisas, porque assim, dali a pouco, o empoderamento meramente humano, ele dá, quando você vê, você já está ditando normas na vida das pessoas, e se não for da sua maneira, olha, um dia veio uma pessoa procurar, muitos anos atrás, olha, minha mãe de santo, ela pediu ela falou que o Exu dela estava determinando que tudo que a gente tivesse na carteira tinha que ser deixado no pé do fundamento do Exu. Era a campanha da prosperidade do Exu. Ué, mas a ideia não era ser algo diferente, uma proposta diferente e tal? É muito tentador. Eu não quero falar para você que frequenta a sua paróquia, a sua igreja, a sua Assembleia de Deus, Sara Nossa Terra, a lá do Bola de Neve, na paróquia XYZ, ou se você tem o seu terreiro, o seu ashram, vai, feliz da vida. Eu quero falar para você que não frequenta lugar nenhum e que até por essa onda de questionamento e de desconstrução fala, pô, eu peguei raiva de igreja, eu peguei até a raiva da imagem do Cristo, isso acontece. É um Cristo tão mentiroso, loiro do olho azul, que venderam pra gente, do abdômen tanquinho, consciente coletivo, né? Que é um troço complicado. Então, eu quero falar para você que quer despertar esse estado do Cristo justamente cósmico, universal. Essa foi uma proposta que eu julgo ter recebido de um amigo espiritual, num momento ímpar da minha vida, esses momentos da nossa luz na escuridão, né? E tô aí com esse propósito, pagando o preço. E tem pavor. Gente, eu cheguei a fechar uma igreja que eu tinha montado, um templo lindo, chamado Casa de São Damião. Fábio conheceu, 3 andares. Porque eu não vivo de dízimo. Lá em São Caetano. Nada, eu sou da Zona Norte de São Paulo. Por que de São Caetano, gente? Não sei, acho que é ele que é ele que é de lá. Mas, que é um monte de gente do ABC. Imagina que assim, eu me sustento com os casamentos e com os meus atendimentos. Mantinha toda uma série de estrutura. Obra até em Moçambique, obra com os índios, obra com não sei o quê. Aí montei uma estrutura enorme e falei, o povo vai ajudar, sem que eu precise pedir. Moral da história, eu arrecadava R$90 numa celebração por semana. Sendo que tinham 2 e com mais de 100 pessoas diariamente cuidadas gratuitamente. A conta vai fechar? Não vai. Não vai. Fechei o lugar em 6 meses, tive que reduzir as obras sociais. Esse é o preço. Seria muito mais fácil usar desse discurso. Sim. Quem dá mais, ganha mais. Mas eu não vou vender a minha convicção e a minha identificação. A minha identificação é, eu e você somos um, minha filha. Eu não tenho a menor diferença de você. Em última análise, eu e você somos uma coisa só. E ouso dizer que muito da tua história de vida é muito parecida com a minha. Por isso que você tem essa coisa da castanhola, né? Das 7 saias, da Padilha tão vívida em você. Eu entendo isso.
E são as dores, e são que vão lapidando. Jornadas, né? É claro, e jornadas mesmo no plural, de 1000 vidas. Então eu não vou trair isso, custe o que custar. Mas é muito tentador. Se eu fosse para essa, minha filha, você acha que eu tinha vindo de Uber para cá? Sim. Entendeu? Certeza. É muito tentador. É muito tentador. Só que o preço que vai ser pago, a alma que entra nessa. É caríssimo. É muito caro. Altíssimo. As pessoas não têm noção, mas aí entra num campo de crença de novo. E quando eu acredito assim, todos nós temos se a gente quer, a gente tem essa habilidade de nos despertarmos espiritualmente falando. Uma hora todo mundo vai. Uma hora vai. Ou no amor ou na dor. Seja Certo. daqui 1000 vidas, uma hora. Esse é o destino de todos os seres. Você já é o Buda. E se já se apresentou e você tem essa oportunidade, eu, por exemplo, como astróloga, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Porque é uma não ciência, então tem aquela discussão, né? Eu gosto muito de falar de uma forma, até é um bordão que eu falo, menos catastrófico, porque Eu vi, eu gostei muito. não gosto de ser alarmante, né? Tudo tem dois lados. Sim, claro. Então, acredito que dentro da sua jornada também, você foi estudando e você foi se abrindo e você vai naturalmente guiando pessoas. É natural. Agora, quando o bichinho do ego... Então, guiar é exatamente isso. Eu te aponto o caminho. É como a bússola faz. A bússola caminha por você? Exato. Você aponta caminhos. O caminho quem segue e quem constrói... É cada um de nós. sendo o livre-arbítrio de cada um. Exatamente. Mas é uma responsabilidade. Só que quando a gente vê líderes, vamos dizer assim, né? Pessoas que estão despertas e pessoas que acessaram conhecimentos importantes. Que agora eu sou o grande mago, poderoso, bruxo de Hogwarts, etc. Harry agora Potter, eu vou fazer né? coisas, eu vou O mudar cara tratando vidas. a entidade como Pokémon. É muito comum isso acontecer, infelizmente. E a gente vê muito. Muito, mais frequente. Muito. E agora, eu acredito que abriu-se uma caixa de Pandora de muitas ferramentas e muitos conhecimentos e muitas coisas. Esse é um dos ônus da internet. A gente está aqui, o jogo, fazendo um baita serviço, mas em contrapartida você tem um ônus terrível que, assim, a democratização da informação, já dizia Humberto Eco, né? Vai dar voz para os idiotas. Exato. E eu, honestamente, não consigo acreditar que o cara que se autoproclama o Mago Merlin das galáxias acessou algum conhecimento especial. Não consigo. Eu acho que ele é só mais um instrumento do ego. O ego, ele é tão danado que ele faz isso. Olha, eu vou te gabaritar com o conhecimento, com o supra-sumo. Você vai virar o astrólogo quântico, um bandista do candomblé do 7º dia, do mago da... São só instrumentos do ego. Lembra, a religião é um instrumento também. Aliás, hoje as religiões como um todo se transformaram em grandes instrumentos da Matrix. Então, quando surge um cara, o santo que acha que é santo já, para não falar o que me deu vontade, acabou, já cometeu o deslize do orgulho, entendeu? Então, eu não, e é muito comum, inclusive, o que eu acho muito interessante é o seguinte, Vivi, eu tive contato, eu recebi as tábuas esmeraldas, eu. Ah, é? Quem disse? Não, eu fiz. Você não acredita em mim? Eu vi o ET, ele baixou, ele desceu, ele mexeu na minha impressora, ele não sei o quê, aí eu vi o fulano. Olha, certo dia eu fui visitado pela entidade tal, olha, é tudo, a única coisa que, desculpa a honestidade, mas a única coisa que essas pessoas têm para dizer são suas próprias histórias. E fenomenologicamente, você não vê nada acontecendo. Só o uso do discurso que arrebata pessoas carentes. Exato. Que terceirizam o problema. Ou tenta manipular emocionalmente. Mas é a fome com a vontade de comer. O psicopata e o carente saem de casa todos os dias. Quer dizer, uma hora eles vão se encontrar. Então, você continua achando que o outro é o problema
e ao mesmo tempo tem o cara que ele se coloca como a chave da redenção, seja na condição de pastor, de coaching, de vidente, de clarividente, lascou. Então o problema é o seguinte, e aí nós temos um problema pior, que assim, hoje você tem kardecista metendo pau no Chico Xavier, ou como você tem um bandista metendo pau no Zélio, como você tem não sei quem, católico metendo pau na Madre Teresa. Ah, porque um branquizou Umbanda, o outro porque era muito católico demais enquanto kardecista, o outro porque a outra porque ela fazia os moribundos agonizarem. Legal, você que está falando isso, o que você faz de 1% que essas pessoas fizeram? Na prática, é um. Qualquer um que mete o pau na Madre Teresa, em algum momento carregou um indiano com o dobro do seu tamanho no colo, cheio de varejeira na boca, para dar de comer para aquela pessoa? Não. Mas isso é democratização também. Então, por isso que eu disse. Quer dizer, é o ônus do processo. É. Então, em nome desse ônus, eu não acho que assim, o cara é um mago porque ele despertou chaves e conhecimentos e ele usa pelo ego. É só o ego Dando mais dando uma pincelada de espiritualidade, né, bem rica de detalhes, porque as informações inclusive estão aí, e é só o ego fazendo o seu trabalho. Quando o cara diz, eu sou a sua resposta, corre que esse lado abino. Eu tenho a chave. Não, não tem não, é mentira. Sabe qual foi o maior erro da cristandade? Pode falar mesmo? Pode? Vamos aí. O maior erro da cristandade até hoje é vender a imagem para vocês que Jesus é obrigado a te salvar. Ele já fez o papel dele. Tem uma outra polêmica. Ele já fez. O homem já provou a imortalidade da consciência com a ressurreição dele. Eu quero te perguntar essa polêmica. Agora eu me lembrei de um... acho que fui impactada com um vídeo. Não me lembro agora de onde que veio. E eu queria saber a sua opinião. De que, na verdade, Jesus não perdoa ninguém. Porque, afinal de contas, ele fala, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É que Jesus... O que você acha dessa fala? É que Jesus, ele deixa claro, eu e o Pai somos um. De novo, ele não está falando em primeira pessoa. Ele está falando do estado de consciência do Cristo. Aquilo que ele de fato alcançou e que ele propunha que todos alcançassem. E no vídeo que eu vi, o que era? Mas se nem Jesus perdoou, quem sou eu? Então, aí nós temos um outro problema. O que é perdão? Perdoar é liberar. É a ponto de você... Soltar. Soltar. Quando vier aquela memória de novo, não vai doer mais. Você entende? Você entendeu? Então, isso é outra coisa. Isso é um exercício, de fato, que não é pelo sentimento. Ele se faz pela decisão. Mas essa pergunta que eu te fiz é justamente das pessoas tentando... Terceirizar. E, além de tudo, é o quê? Não, eu vou pegar o que a gente sempre aprendeu... É que o fato é que, assim, Jesus, não é que ele não perdoa ninguém. Aqui. Jesus, ele libera todo mundo. Se você acessar a consciência do Cristo, que está mais viva do que nunca, você vai perceber o verdadeiro sentido do perdão, que é o da liberação mesmo. É uma ressurreição, mas é aqui e agora. Isso você vai fazer se você... Por isso que é melhor do que ler as coisas sobre esses caras, é acessar o campo dos caras. O Aksha está aí para isso. O Google descobriu a nuvem, né? Com memórias ilimitadas. Quando você cultua Ganesha, qual que é o poder de Ganesha? Muito mais do que você se identificar com uma divindade que eventualmente tem um corpo humano, mas tem a cabeça de um elefante, que é meio difícil para a razão humana aceitar. Eu mesmo. Mas você entra nesse campo de devoção milenar de 3, 4 mil anos dos Ganapatayas, que removem todos os seus obstáculos sob o arquétipo de Ganapata. Né? Gana Ishvara, o senhor das tropas, o senhor dos seres. Olha que forte. Cheio de nuances, o porquê da cabeça do elefante, o porquê de somente um dente. Então, mas não é obrigação da pessoa física de Jesus fazer isso. Não está no CPF dele. Para com essa mediocridade. E você, padre, pastor, que continua vendendo essa imagem construída há pelo menos 2000 anos, você vai pagar o preço. Se os caras soubessem o que tem de guardião, que foi padre em outra vida e que está justamente nessa para se redimir, mas aí realmente é tema para um outro podcast, porque não adianta. É o estado de consciência do Cristo.
É o estado de consciência crístico. E esse é o ser igreja. Pronto, voltamos lá para a primeira pergunta. Então, esquece. Ninguém vai dar nada para você. Jesus veio para essa vida, provou, sofreu, fez prodígios, Passou 2000 anos. A aliança foi resgatada. Esse é o mistério da fé, porque você crê. Vai lá na Somália, vai aqui no Vale do Jequitinhonha, vai aqui debaixo de uma ponte, falar para essa pessoa, a aliança foi reestabelecida, o paraíso está na terra. É mesmo? É? Vai na Etiópia, que aliás é uma terra com uma igreja linda, a igreja etíope, tem uma tradição lindíssima. Não é isso, não é disso que se trata, até porque Jesus disse que o reino não era deste mundo, é uma outra compreensão. O fato é que, se você não despertar o Cristo em você aqui agora, esquece. E esse foi o clamor do Cristo. Esse foi o testemunho dos grandes heróis da fé, inclusive cristã. Não canso de dar exemplo o próprio Francisco de Assis, a personalidade do milênio pela Times. Alguém que desperta o estado do Cristo em si, ao passo de ser visitado pela imagem de um Cristo serafim. Olha como isso é forte. Ele com lepra, já cego no final da vida. Ele entra em êxtase. Ele fala, Christus mihi dixit, Cristo falou comigo. Ele ouve em locução interior a voz dessa consciência cósmica. Tanto que poucos grupos no mundo são tão prósperos quanto os franciscanos, que são mendigantes em via de regra. Você vê, esse é o grande sentido de prosperidade e de abundância, que se dá pelo ente cósmico. É o ser primeiro. É o ser em tudo. Lucas, foi um prazer. O prazer foi meu. Foi encantador. Muito obrigada. Olha, a gente aqui da OMIST te agradece muito por esse conhecimento, eu que agradeço. por essa partilha. Eu que peço desculpa, inclusive, de ter pegado pesado. Acho que falei demais. Não. Eu acredito assim, a gente acredita muito nisso mesmo. A gente quer dar voz, né, para trazer conhecimento, para colocar o pessoal de casa para pensar. E para fazer as suas próprias escolhas. Acredito que seja o caminho. De verdade, na minha opinião. A OMIST, que é uma coisa maluca, porque quando veio o convite de vocês, eu fiquei muito feliz. Porque eu acompanho o portal há muito tempo. Que legal. E eu recomendo todas as orações que às vezes eu extraio, eu recomendo que se pegue de lá, por ser para mim o site de mais confiança. Que bacana. Nesse sentido. Especialmente nesse campo das devoções, das práticas, das percepções. Acredito piamente que vocês têm uma missão muito grande. Inclusive que vai criar um outro nível de linguagem e que vai captar pessoas para as mais... Por isso que, honestamente, eu acho que só o podcast é muito pequeno para você. Você é... Aquilo que você faz nos seus stories é bárbaro. É aquilo. É assim, é a hora da Vivi. É o teu programa de você cuidar de pessoas terapeuticamente, entendeu? E de verdade eu me coloco à disposição de vocês no que eu puder ajudar para que isso aconteça. Eu acho que assim, vocês têm um... Cara, é muito maior. A gente vai seguir. Vocês são muito grandiosos. Muito obrigada. Então inclusive tem gente disposta a patrocinar, tem gente... Eu não tenho dúvida. Ano de Júpiter. Gratidão, viu? É a minha. A gente vai ficando por aqui. Compartilha esse episódio com todo mundo, hein? Com todo mundo. Todo mundo tá precisando e merece ver esse episódio incrível com o Heavy Lucas. E semana que vem eu tô de volta com mais um episódio inédito. Um beijo e até lá.